Olá, pessoal do sexto ano! Como é que vocês estão aí nesse período de reclusão? Espero que esteja todo mundo muito bem. O professor está bem e morrendo de saudades de vocês. E eu sei que vocês também estão querendo voltar logo para o colégio, não é verdade? Vocês não estão de férias, nós temos muita coisa para cumprir, muito trabalho para fazer. Nós temos um plano de estudos e durante o plano de estudo de vocês, a gente vai trabalhar com alguns assuntos que vocês já viram durante o ano passado e que nós vamos rever esse ano, porque nós vamos precisar muito dele para os próximos assuntos, né? Então, enquanto isso, o contato, o reencontro, né, presencial, o abraço presencial não é possível, vai ficar aqui para vocês o meu forte abraço virtual, que vocês possam estar recebendo. E hoje, nessa primeira web aula, a gente vai pedir para vocês pegarem o módulo de vocês para começar bem, começar com múltiplos e divisores, né? Unidade 3 do módulo. E eu peço para você abrir o módulo junto comigo aí na página 52 do seu módulo, ok? Pega o seu material, dá uma pausa no vídeo. Pronto, pegou o material? Pronto. Agora a gente vai para o quadro. Vamos lá? Múltiplos e divisores. Ok, pessoal. Então, nessa primeira teleaula, a gente vai trabalhar múltiplos e divisores aí na página 52. Múltiplos e divisores não é nenhuma novidade para a gente, não é verdade? Nós falamos sobre eles no ano passado. Não só sobre eles, mas também sobre números primos e também mínimo múltiplo comum, o famoso, né, MC, e também falamos sobre máximo divisor comum, o MDC, ok? Então não tem nada de novidade aí. O que a gente vai ver de novo aqui nesse assunto é justamente isso aqui, eu quero destacar para você, ó, critérios de divisibilidade, certo? Porque isso vai ajudar a gente a descobrir se um número é possível de ser dividido por um outro número, ok? E também aqui ainda dentro de números primos, né, fatoração, que é transformar um número em uma multiplicação usando apenas números primos nessa multiplicação, ok? Daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto, vai ficar mais claro para você. Por enquanto, vamos analisar aqui esse texto comigo, está no seu módulo. Olha só o que diz. Grande parte do conhecimento que o homem tem sobre os astros se deve à matemática. Foi observando os padrões dos acontecimentos celestes que o ser humano se tornou capaz de fazer previsões sobre o comportamento de estrelas e planetas. Observe a imagem que ilustra a abertura deste capítulo. Essa imagem aqui, ó. Como os astrônomos conseguem calcular quando dois planetas estarão próximos no céu? E aí, você tem resposta para essa pergunta? Como um astrônomo pode dizer, por exemplo, que Mercúrio e Vênus vão novamente estar na mesma posição, ao mesmo tempo, daqui a tantos anos? Como é que eles podem calcular isso? Que tipo de cálculo é feito? Onde a matemática entra dentro da ciência da astronomia? Vamos saber. Tenho essa pergunta para você. Vira a sua página do módulo, por favor. Vamos para a página 53. Ok. Na página seguinte, vamos aos objetivos deste capítulo. Quais são os objetivos do capítulo? Primeiro, identificar os múltiplos e os divisores de um número natural. Utilizar a divisão para verificar se um número natural é ou não é divisível por outro número e compreender aplicando critérios de divisibilidade. Compreender e aplicar os critérios de divisibilidade. Esses são os nossos objetivos. Então vamos agora, sem perca de tempo, para o nosso primeiro assunto propriamente dito, né, que é uma revisãozinha a respeito dos múltiplos de um número natural. Ok? Veja só. Lá no seu módulo, trouxe uma pergunta. Como os astrônomos podem calcular, né, como é que eles conseguem saber quando dois planetas ou dois corpos celestes vão estar na mesma posição ao mesmo tempo, depois de determinado período, né? Como isso acontece? Veja só, o ser humano sempre observou o céu e com o passar do tempo passou a reconhecer os astros celestes e dar nomes a eles. Entre os pontos
brilhantes no céu estão os planetas, certo? Essa palavrinha aqui foi digitada errada e o revisor lá da editora não corrigiu. Deixa eu trocar ela aqui, deixa eu destacar ela aqui. Chamam aí, seria estão, ok? Entre os pontos brilhantes no céu estão os planetas do nosso sistema solar. É possível perceber seu trajeto em torno do Sol e prever quando retornarão a uma certa posição. E como é que isso pode ser feito? A tabela a seguir mostra o tempo que cada um dos planetas do sistema solar leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Veja só, Mercúrio leva 87 dias, Vênus leva 225 dias, a Terra leva 365 dias, formando o que nós chamamos de ano, né? O período chamado ano. Marte, 687 dias, Júpiter, 12 anos, Saturno, 30 anos, Urano, 84 anos e Netuno, 164 anos. Que números são esses, pessoal? É o tempo que cada planeta leva para dar uma única volta completa ao redor do astro Sol. Ok? Vamos fazer o seguinte? Vamos imaginar a posição no espaço dos planetas Júpiter e Saturno no mesmo dia. Quanto tempo depois esses dois planetas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, estarão na mesma posição em que estavam nesse mesmo dia? Observando os períodos de translação de Júpiter, né, que é o período de cada, no caso, o período que cada planeta leva para dar a volta ao redor do Sol, né, que é chamado de período de translação de Júpiter e de Saturno, podemos notar que eles são expressos em anos, né? Júpiter demora 12 anos e Saturno 30 anos. Ok, deixa eu trocar aqui a tela. Pronto. Júpiter volta à mesma posição depois de completar uma volta completa em torno do Sol, isto é, a cada 12 anos. Ok? A cada 12 anos, Júpiter consegue dar uma volta ao redor do Sol. Já Saturno demora 30 anos para fazer isso, ok? Assim, é preciso calcular os momentos em anos em que cada planeta retornará ao mesmo lugar e descobrir quando isso acontece, ou melhor, quando isso vai acontecer ao mesmo tempo. E para isso, a gente vai usar um conhecimento que vocês já têm, que é o quê? Ó, lembra dele? O menor múltiplo comum, o MMC. Olha só, Júpiter, né? Se ele demora 12 anos, né? Vamos ver, para dar uma volta, ou seja, 12 vezes 1, 12 anos. Duas voltas, 24, né? 2 vezes 12. 3 voltas, 2 vezes, 3 vezes, aliás, 12. 4 voltas, 4 vezes 12, dá 48. 5 voltas, 5 vezes 12, que dá 60. 7 voltas, 7 vezes 12, que dá 72. E assim a gente poderia continuar infinitamente, não é isso? Já Saturno demora 30 anos para fazer a sua volta. Então, uma volta são 30 anos. 2 voltas, 2 vezes 30, 60 anos. 3 voltas, 3 vezes 30, 90 anos. 4 voltas, 120 anos. 5 voltas, 150 anos. E assim sucessivamente. Os números que formam a sequência de anos em que cada planeta retornará à mesma posição são os múltiplos de 12 e de 30. Para obtê-los, basta multiplicar o período, né? Ou seja, o tempo que cada um leva, por 1, 2, 3, 4, ou seja, a tabuada, e assim por diante. Observando a sequência de múltiplos de 12 e 30, podemos perceber que o número 60 está nas duas listas. Portanto, 60 anos depois, Júpiter e Saturno vão voltar a estar na mesma posição. Ou seja, entre 12 e 30, o menor múltiplo comum é quem? É o próprio. Não ficou legal essa cor? É o próprio, ó, 60, que apareceu nas duas listas. Foi o primeiro número a se repetir nas duas listas. O menor múltiplo comum entre
entre 12 e 30 é quem? É o próprio 60. Ok? Por isso, os astrônomos conseguem então descobrir, pessoal, quanto tempo depois de se encontrarem, os planetas poderão estar novamente na mesma posição daquele mesmo dia que foi proposta a pergunta. Ok? Vamos entender o que é ser múltiplo? Eu vou ficar só com essa parte aqui, ó. Ser múltiplo de um número é o mesmo que ser divisível por ele. Ok? Olha só. O quadrinho nos falou o seguinte: ser múltiplo de um número é o mesmo que ser o quê? Divisível por ele. Ok? Divisível. O que isso significa? Vamos fazer o seguinte: vamos procurar os múltiplos de alguns números. Vamos procurar primeiro os múltiplos de 6. Como é que representa os múltiplos de 6, gente? Ó, eu coloco M, a parêntese, 6. Pronto, agora eu posso representar os múltiplos de 6. Quem são os múltiplos de 6? Para encontrar os múltiplos de 6, a gente vai o quê? Na tabuada do próprio 6, né? E toda tabuada não começa com 1, começa com 0. Então, 6 vezes 0 é igual a 0. Ok, vírgula. E agora começa a colocar todos os outros resultados, né? Porque a gente já aprendeu sobre isso. Para ser múltiplo de um número, eu tenho que ser resposta de uma multiplicação feita por esse número, ok? Então, depois de 6 vezes 0, vem 6 vezes 1. 6 vezes 1 é igual a 6. 6 vezes 2 é igual a 12. 6 vezes 3 é igual a 18. 6 vezes 4 é igual a 24. E essa lista não tem fim, porque eu posso pegar o 6 e multiplicar, ó, infinitamente por todos os números, não é verdade? Então a gente coloca reticências aqui justamente para indicar isso, que essa nossa representação, ela não tem fim, ok? Então esse aqui é o comecinho da sequência dos múltiplos de 6, tudo bem? O texto nos falou que para um número ser múltiplo de outro número, ele tem que ser divisível por esse número. Então, para o 24 ser número, ou melhor, ser múltiplo de 6, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que conseguir dividir o 24 por 6, não é verdade? Então, vamos lá. 24 dividido para 6. Muito bem. Qual é o número que eu multiplico por 6 para dar 24? 4. Porque 4 vezes 6 é igual a 24. E o resto, né, dessa subtração é igual a 0. Ok? 0. Eu consegui dividir o 24 por 6? Consegui. Sobrou 0? Sobrou. Então, se eu conseguir dividir o 24 por 6, isso quer dizer que o 24, ó, o 24 é o que do 6? É múltiplo de 6, ok? Um número natural é divisível, ou seja, a gente consegue dividir esse número por outro número quando esse número que nós estamos dizendo, né, que é divisível, a gente consegue dividir ele pelo número e o resto é 0, ok? 24, então, é múltiplo de 6, por quê? Porque ele é divisível por 6. Deu para entender? Ser divisível é dizer que o número é possível, esse número ser dividido por outro número. Por exemplo, se eu falo que 24 é divisível por 6, eu estou falando que o 24 é possível ser dividir 24 por 6. Ok? Então, o número para ser divisível por outro número, eu tenho que conseguir dividir ele, certo? Sabendo disso, eu também já posso afirmar que esse número também é múltiplo desse outro número, ok? É isso que essa primeira frase quer dizer, ó. Ser múltiplo de um número, como nós vimos que o 24 está na lista dos múltiplos de 6, então o 24 é múltiplo de 6. Então, ser múltiplo de um número é o mesmo que ser divisível por ele. Então, eu estou dizendo o seguinte: 24 é múltiplo de 6 porque 24 é divisível por 6.
ok? Todo número só é múltiplo de outro quando a gente consegue dividir esse número por ele, ok? Eu não posso, por exemplo, falar que 13 é múltiplo de 6. Por quê? Porque 13 não dá para dividir por 6. Olha o que está falando aqui, ó. Um número natural só é divisível por outro, número natural, quando a divisão pelo segundo número é exata, ou seja, quando o resto for zero. Por que eu não posso falar que 37 é múltiplo de 6? Porque 37 não dá para dividir por 6 e restar zero. Quer ver só? 37 dividido por 6. Qual o número que eu multiplico por 6 para dar 37? 6 vezes 6 dá 36. É o número mais próximo que eu consigo chegar ao 37. E quando eu subtrair aqui, ó, vai dar o quê? 0. É isso? Não. Vai sobrar 1. 37 menos 36 sobra 1. Se eu não conseguir dividir o 37 por 6, então o 37 não é divisível por 6, certo? Não é divisível por 6. E o 37 também não é múltiplo de 6. Ok? Nós acabamos de confirmar isso. Agora, 18. 18 dividido para 6. Nós já sabemos a resposta. É 3. Porque 3 vezes 6 é igual a 18. E 18 menos 18 é igual a... Aí sim, é 0. Então, 18 é sim o quê? Divisível por 6. E 18 também é o quê? Múltiplo de 6. Então, se eu consigo dividir um número, resumindo tudo, se eu consigo dividir um número por outro, isso quer dizer que esse número é múltiplo desse outro número, ok? Eu consigo dividir 24 por 6? Consigo, então 24 é divisível por 6, então 24 é múltiplo de 6. Eu consigo dividir 18 por 6? Consigo. 18 é divisível por 6, então 18 é múltiplo de 6. Eu consigo dividir 37 por 6? Não consigo, então 37 não é divisível por 6, ok? A divisão de 37 por 6 não resta 0, resta 1. Então 37 não é divisível por 6, consecutivamente, obrigatoriamente, 37 também não é múltiplo de 6, tá bem? Então, deu para entender o que é múltiplo, né? Quando é que eu posso falar que um número é múltiplo de outro? Quando este número que eu estou falando que é múltiplo, ele é também divisível por esse número, tá bom? Vamos seguir então para a próxima página, corrigindo exercícios agora. Ok, pessoal. Corrigindo agora a atividade, questão 1 da página 54, diz o seguinte: os múltiplos de um número são utilizados em muitas situações, como no caso dos esportes. No treino de basquete, as cestas feitas dentro da linha dos 3 metros correspondem a 2 pontos. Complete a tabela com os pontos marcados conforme o número de cestas. Essa questão está muito fácil. Então vamos lá. Se eu não faço nenhuma cesta, deixa eu pegar minha caneta. Se eu não faço nenhuma cesta, eu não faço ponto nenhum. Então, 2 vezes 0, que é igual a 0. Se eu faço uma cesta, eu faço um ponto. 1 vezes 2, 2. Se eu faço 2 cestas, são 2 pontos. 2 vezes 2, 4. Se eu faço 3 cestas, 3 vezes 2, 6. Deixa eu melhorar o meu 6. Se eu faço 4 cestas, 4 vezes 2, 8. E se eu faço 5 cestas, 5 vezes 2, 10. A sequência 0, 2, 4, 6, 8 e 10, 12, 14, 16, 18, é a sequência dos múltiplos de 2. Ou também é a mesma coisa dos números pares. Elas podem ser indicadas assim: M, né, de múltiplo, a parêntese 2, fecha parênteses, 2 pontos. Quais são os múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. A gente poderia continuar aqui, ó. 16, não é isso? 16, 18, 20 e por aí, ó. E os 3 pontinhos para indicar o quê? Que é uma sequência o quê? Infinita.
tá bom? A sequência dos múltiplos de um número é obtida multiplicando pelos números que formam a sequência dos números naturais. Então, para você encontrar qualquer múltiplo de qualquer número, você tem que fazer o seguinte: você tem que pegar o número que você quer encontrar os múltiplos e sair multiplicando pela sequência dos números naturais, que nós estudamos na unidade passada. 0, 1, 2, 3. E como é uma sequência infinita, os múltiplos também são infinitos. Ok? Questão 1 respondida. Vamos agora para a questão 2, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Questão 2. Olha só o que fala a questão 2. As cestas feitas da linha dos 6,25 metros, né, que é essa linha aqui, ó, elas correspondem a 3 pontos. Complete a tabela com os pontos marcados. Então, se eu não faço nenhum ponto, é 0 ponto. 0 vezes 3 é igual a 3. É isso? Mentira. 0 vezes 3 é igual a 0. Cadê minha caneta? É igual a 0. 1 vezes 3 é igual a 3. 2 vezes 3 é igual a 6. 3 vezes 3 igual a 9. E 4 vezes 3 igual a 12. 5 vezes 3 igual a 15. Não é isso? Se eu faço 5 pontos, cada ponto, aliás, se eu faço 5 cestas, são 3 vezes 5 cestas, né? 3 vezes 5, 15 pontos. A sequência 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24 é a sequência dos múltiplos de 3. E ela pode ser indicada igual nós fizemos, né? Sempre assim, ó, gente. M de múltiplo, abre parêntese, a gente coloca o múltiplo, aliás, o número que nós estamos procurando, os múltiplos, no caso aqui, são os múltiplos de 3, 2 pontos, né? E começo a minha sequência, né? Multiplicando pela sequência dos números naturais. Como o primeiro número natural é 0 e todo número multiplicado por 0 é igual a 0, nunca esqueça disso, a gente vai sempre começar a lista da representação dos múltiplos de um número, começando sempre com 0, ok? 0, aí agora geralmente depois de 0 vem 1, né? Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, repete quem? O número que você está procurando os múltiplos. E aí, agora é só multiplicar pelos outros números, né? No caso aqui, 3 vezes 2 vai dar 6. 3 vezes 3 vai dar 9. E assim, ó, sucessivamente. Ok? Questão 2 respondida. Você vai virar a página comigo agora para a questão... Aliás, para a página 55, responder mais atividades. Ok? Ok. Página 55. Agora, antes da gente começar a corrigir essa atividade aí, é bom lembrar que o módulo trouxe esse quadrinho azul aqui, resumindo o que nós falamos lá no início da aula. Olha só, a sequência 5, 10, 15 e 20, por exemplo, até o 90, representam parte da sequência dos números múltiplos de 5. Por que parte? Porque faltou o 0, faltou o 25, o 30, o 35, não é verdade? Então, parte da sequência dos múltiplos de 5. Indicamos a sequência de todos os números múltiplos de 5 assim. Para indicar todos, é aquele mesmo processo que eu acabei de explicar. Ok? E para verificar se 40 é múltiplo de 5, é basta dividir 40 por 5. Então, todas as vezes que você precisar saber se um número é múltiplo ou não de outro número, basta você fazer a divisão. Se você dividir um número e achar como resto 0, então esse número que você dividiu por outro número e o resto foi 0, é sim um múltiplo desse outro número. Agora, se o resto não for 0, né, for diferente de 0, 1, 2, 3, 4, qualquer coisa, então esse outro número não é múltiplo, né, desse número. Tudo bem? Muito bem. Agora sim, a gente pode concluir o seguinte. Como a divisão aqui de 40 por 5 deu 8, né? Por quê? Porque 5 vezes 8 é 40. Então, como essa divisão foi exata, a gente conclui que 40 é divisível. O que isso significa? Que eu consigo dividir 40 por 5. E outra coisa, dizemos que 40 é múltiplo de 5 e também múltiplo de 8, tá bom? Além disso,
5 e 8 são divisores de 40. Aí, divisores, daqui a pouco a gente fala. Por enquanto, a gente vai ficar só com esse conceito de múltiplo na cabeça para poder responder e corrigir as nossas atividades. Vamos seguir? Deixa eu tirar aqui esse quadro. Pronto, agora tem mais liberdade aqui para trabalhar com essa questão. Vamos lá. Olha só. Questão 1 da página 55 diz o seguinte: o número 120 é múltiplo de 4? É uma pergunta. Sim ou não? Lembra daquela regra? Como é que eu consigo saber se um número é múltiplo de outro número? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir. Então é isso que a gente vai fazer. Para saber se 120 é múltiplo de 4, eu vou dividir quem? 120 dividido por 4. Vamos lá. Uma centena é pouco, né? Então eu pego aqui o 1 e o 2 e formam 12 dezenas. 12 dividido para 4, tabuado de 4, 4 vezes 3 é igualzinho a 12. E 12 menos 12 resta 0. Então nós dividimos as dezenas exatamente, né? Pode dividir aqui a unidade, que é 0. Quando eu tenho aqui 0, né, para dividir, o que eu posso fazer? Posso levar ele direto para o resultado. Então, minha divisão, a resposta foi 30 e o resto 0. Isso quer dizer o quê? Que 120 é divisível. Eu consigo dividir o 120 por 4. Se ele é divisível por 4, então automaticamente 120 é o quê? Múltiplo de 4. Então nossa resposta é sim. Sim, senhor. 120 é múltiplo de 4. E por que 120 é múltiplo de 4? Porque nós conseguimos dividir o 120 por 4. Aí você responde assim, ó. Porque 120 dividido para 4 é igual a quanto, gente? Nossa resposta, ó, a 30. Ok? Questão 2. Observe cada sequência e escreva os próximos 5 termos. Eu tenho aqui 3 sequências, ok? Vamos procurar então qual é o padrão. Lembra que quando a gente estudou sequência, a gente viu o seguinte: que cada sequência, para ser construída, obedece uma regra, obedece um padrão, né? Essa regra a gente chama de padrão. Basta você descobrir qual é o padrão, qual é a regra, para poder continuar completando a sequência. Então vamos lá. 0 pulou para 10, pulou para 20. Então na cara então que o padrão aqui é de 10 em 10, não é isso? Somar 10 ao número anterior. Então 0, 10, 20. O próximo aqui é 30. Em seguida o próximo é 40, né? Depois o próximo é 50. Depois o próximo é 60. Depois 70. Pronto. Achamos os 5 próximos termos da sequência A. Coloquei reticências porque é uma sequência infinita, tá bom? Vamos seguir. Deixa eu trocar a cor. Agora a letra B, que é a sequência está indo de quanto em quanto aqui? De 6 em 6. Então 0, 6, 12, 18. Quem vem agora? 24. Depois 30. Estou somando de 6 em 6. Ó. 30 mais 6, 36. Deixa eu melhorar o 3 aqui. 36. Depois 36 mais 6, 42. Ok. Depois do 42, 42 mais 6, 48. Pronto. 5 termos aí da sequência B. Da sequência C, 0, 9, 18. Está indo de quanto em quanto? De 9 em 9. Então, depois do 27, quem vem? 27 mais 9, 30 e... Deixa eu trocar a cor para não misturar aqui. 36. 36 mais 9, depois 36. 46.
5. 45 mais 9, 54. 54 mais 9, 63. 63 mais 9, 72. E reticências. Ok? Aí vem uma pergunta. Responda a questão. Que número apareceu em todas as sequências dos múltiplos? Quem foi? Quem foi? Quem foi? O 0. E por quê? Porque 0... Deixa eu colocar o meu que aqui. Porque 0 é o que? É múltiplo. Múltiplo meu L ficou feio. De todos números naturais. Ok? Respondemos então aí a questão 2. Vamos para a questão 3? Ok, pessoal. Agora aqui, ó, corrigindo a questão 3. A questão 3 diz o seguinte. Com um colega, discuta as questões a seguir. Lógico que isso não foi possível porque você não está na sala de aula. Mas você poderia discutir alguém com uma pessoa que está te ajudando a estudar. Depois, registre as conclusões no caderno, ok? Vamos fingir que esse aqui é o meu caderno. E eu vou agora fazer aqui, ó, a correção da questão 3, ok? Eu vou colocar aqui, ó, letra A. Na letra A, está perguntando o seguinte. O número 20 é divisor. Cuidado para não confundir divisor e divisível. Ok? Tudo bem? Por quê? Quando eu falo que um número é divisor do outro, vocês lembram das partes que constituem o algoritmo da divisão? Vamos lembrar? Ó. Por exemplo, vou colocar o número aqui. Vou colocar o 20. E aqui eu vou colocar o 4. Né? Dá 5. 5 vezes 4 é 20. E 20 menos 20 é 0. Pronto. Fiz a minha divisão. Qual é o nome de cada parte aqui? Ó? Essa parte aqui a gente já sabe que é o quociente. Né? Não dá para digitar aqui, escrever tudo, mas você sabe que é o quociente. Essas outras partes aqui, essa aqui é o resto, a gente já sabe também, resto. Mas e essa aqui, ó? E essa aqui? Essa aqui é o dividendo, né? É o número que eu estou dividindo, ok? Dividendo. Eu sei que você não está muito legível aí, mas só para você ter uma noção do que a gente está falando. Dividendo. E essa aqui é o divisor. Quem está conseguindo fazer o quê? Dividir o dividendo. Divisor. Divisor. Pronto. A questão letra A fala o seguinte. O número 20 é divisor de 4. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, ó, que eu estou dizendo que 20 é divisor. Então o lugar dele é aqui, ó. Divisor. Do lugar do divisor. Ok? 20 é divisor de 4, ou seja, eu consigo dividir o 4 por 20? É isso que ele está perguntando. E aí, eu consigo dividir 4 balas, por exemplo, para 20 pessoas? Não, né?
Então a resposta letra A é o quê? No. N-A-O-T. Não. E na letra B? O número 20 é divisível agora? Sim, nós estamos falando de algo possível, ó. Divisível, ou seja, nós já aprendemos o que essa palavra significa. Eu estou perguntando, 20 é possível dividir o 20 por 4? Ou seja, o 20 é divisível por 4? A divisão de 20 para 4 sobra 0? Sim, nós acabamos de fazer a divisão ali no canto explicando isso. O número 20 é, sim, divisível por 4. Sim. E a letra C? O número 8 é divisor de 56? O mesmo caso da letra A. Eu estou colocando, ó, o 8 é aqui, ó. 8 divisor e 56 no dividendo. Opa! 56 aqui, ó, no dividendo. Isso aqui é possível? É. 56 dividido para 8 é 7. 7 vezes 8 é 56 e o resto é 0. Então sim, eu estou afirmando aqui, ó, que o 8 é divisor, ele consegue dividir o 56. Não é verdade? Então 8 é divisor. Sim, é a nossa resposta. Sim. Na letra D, o número 16.982 é um múltiplo de 2? Vocês lembram quando a gente fez lá na questão 1 da página anterior, os múltiplos, né, a sequência dos múltiplos de 2, nós falamos que ela também é a sequência dos números pares. Lembra disso? Lembra disso? Muito bem. 16.982 terminou aqui, ó, está na casa, na ordem, ou melhor dizendo, na ordem das unidades. Tem o número 2, que é o número par. Então isso torna o número 16.982 um número par. Lógico, então, esse número é sim, é múltiplo de 2, porque ele é um número par. E a sequência dos múltiplos de 2 é a mesma sequência dos números pares. Ok? Então a resposta é sim também. Vamos agora para outro lado, né? Letra E. Está perguntando, o número 4 é divisor de 20? O número 4 é divisor. Lembra que o lugar do divisor é aqui, ó. Então, o que significa? Isso significa isso aqui, ó. 4 sendo divisor de 20, é esse aqui o cálculo que a gente está tentando fazer, ó. 20 dividido para 4, que nós já vimos que dá o quê? Dá 5. Então, fácil de responder. Qual é a resposta? Sim. Na verdade, o 4 é o que? É divisor de 20. Agora, o número 56 é divisível por 8. Eu consigo dividir o 56 por 8. E aí? Eu consigo dividir o 56 por 8. Ele é divisível? É, aqui, ó. Nós acabamos de fazer a divisão. Ó, a divisão aqui, ó. 56 dividido por 8 igual a 7. Sim. Resposta é sim. E a letra G? O número 56 é múltiplo de 8? Ou seja, eu consigo multiplicar um número e achar o 56 multiplicando um número por 8? Sim. 7 vezes 8, ó, é 56. Lembra, quando o número for divisível por outro número, ele também é o que? Múltiplo desse outro número, né? É a nossa lógica de pensamento. Quando o número é divisível por um número, esse mesmo número é múltiplo desse número. Então, se 56 é divisível, nós respondemos que sim. 56 é divisível por 8, então 56 também é múltiplo de 8. Ok? E a letra H?
O número 2 é divisível por 16.982? Olha só, eu consigo dividir o 2, né? Ser divisível é dizer que o número é possível dividir esse número pelo outro. Então, 2 é divisível por 16.982. Eu consigo dividir o 2 por 16.982. Duas míseras balas dá para dividir para uma renca de 16.982 pessoas? Lógico que N-A-O tio. Não. Ok? No. Prontinho, respondida a questão 3. Fácil demais também. Vamos para a questão 4? Ok, pessoal. Agora, questão 4 diz o seguinte. Responda as questões a seguir. Letra A. Qual é o menor múltiplo de 8? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui embaixo os múltiplos de 8. Múltiplos de 8, dois pontos, são... Para encontrar os múltiplos de qualquer número, eu tenho que multiplicar esse número que eu estou procurando, os múltiplos, pela sequência dos números naturais. Então, como eu quero os múltiplos de 8, e a sequência começa com 0, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. Muito bem. E aqui eu posso ir até onde eu quiser, não é verdade? Os múltiplos são infinitos. A pergunta foi, qual o menor múltiplo de 8? Então, se o menor número que eu encontrei aqui foi o 0, o menor múltiplo de 8, aí, ó, questão 4. Meu Deus. Questão 4. Vamos lá. Letra A. Qual o menor múltiplo de 8? O 0. Já a letra B diz, qual é o menor múltiplo de qualquer número natural? Se eu, em vez do 8, pegasse 10, ou 20, ou 30, ou 40 e fosse procurar os múltiplos, eu sempre iria começar multiplicando por 0. Porque para encontrar os múltiplos, eu devo multiplicar pela sequência dos números naturais. E esta sequência começa com 0. Então, toda vez eu vou encontrar como primeiro múltiplo de qualquer número o próprio 0 também. Essa é a nossa resposta. Ok? Na letra C, diz o seguinte. Escreva o maior múltiplo de um número natural não nulo. Ok? E justifique a sua resposta. Tem como encontrar o maior número natural? Porque se eu for seguir aqui a sequência, por exemplo, do 8, não vai ter fim. Por quê? Porque a sequência que eu tenho que seguir é multiplicar o 8 pela sequência dos números naturais. E essa sequência não tem fim. Então, também, a sequência dos múltiplos de 8 não tem fim, como de qualquer outro número. Não é isso? Então, a resposta é não. E por que não? Porque, ou melhor, pois, a sequência de múltiplos de um número não tem fim. Ok? E agora a questão 5, que fala o seguinte. Escreva os 7 primeiros múltiplos de um número a seguir. Questão muito fácil. Então, começando com a letra A, são os múltiplos de 7. Como já tem aqui a representação do M, do 7, indicando os múltiplos, eu só vou colocar os números, não é isso? Então, vamos lá. Eu devo multiplicar sempre começando pela sequência dos números naturais, né? Ou seja, por 0. Então, 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Vezes 3, 21. Vezes 4,
28. Vezes 5, 35. E vezes 6, 42. São os 7 primeiros múltiplos do número 7. Ok? Vamos lá, letra B agora, os múltiplos de 15. Então vamos lá, 15 vezes 0, 0. 15 vezes 15, ou melhor, vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. 15 vezes 5, 75. 15 vezes 6, 90. Ok? Muito bem. Agora a letra C. Múltiplos de 12. 0, 12 vezes 0, 0. 12 vezes 2, ou vezes 1 melhor, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 3, 36. Vezes 4, 48. Vezes 5, 60. Vezes 6, 72. E letra D, os múltiplos de 20. 20 vezes 0 é 0. Vezes 1 é 20. Vezes 2 é 40. Vezes 3 é 60. Vezes 4, 80. Vezes 5, 100. Vezes 6, 120. Prontinho. Questão respondida. Atividade respondida e corrigida. Agora a gente se vê no próximo vídeo com divisores e critérios de divisibilidade. Tudo bem? Um cheiro e um forte abraço para vocês e até a próxima aula.